Pai Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e teu concurso. Envolva-nos, Mestre amado, as vibrações da paz, da saúde e do equilíbrio. E ilumine-nos, Senhor, nessa noite de esperança, de paz e harmonia. E rogando-te, Senhor, o teu amparo e teu auxílio, e repetimos a permissão para dar iniciado o nosso encontro dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para todos, né? Que estão aí na sala conosco. É uma alegria tê-los aqui nessa noite, né? Nós, todas as sextas-feiras, temos essa reunião de estudos, de reflexões, né? Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo, nosso companheiro Célio Allan Kardec, lá do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, que vai trazer para a gente o tema, o limite da tristeza. Seja bem-vindo, viu, Célio? Se você precisar de compartilhar qualquer coisa, pode fazê-lo, mas pede a qualquer ajuda nossa, nós estamos a ordem. Ricardo é que entende muito disso, que eu não entendo muito, não. Mas tem gente aí que entende qualquer coisa que você precisar, tá bom? Seja bem-vindo e a palavra é sua. Queridos amigos, irmãos da Fraternidade Espírita Caravana de Luz, minha saudação fraternal. Eu tenho muita alegria de estar com vocês e, eventualmente, com outros irmãos de ideal espírita, para que nós possamos refletir no tema que nos foi proposto e o que o nosso irmão Marcos nos relembra sobre o limite da tristeza. É um tema sempre atualizado, porque no mundo que nós estamos, qual criatura está indene de ter momentos mais ou menos demorados, mais ou menos profundos, desse sentimento que nós chamamos de tristeza, que é a antítese da alegria? Eu quero começar de uma forma inusitada, falando de coisas que aparentemente são mundanas, como, por exemplo, numa música de Vinícius de Moraes que diz assim: é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. E é assim como a luz do coração. Então, trata-se de um devaneio poético muito lindo. É melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. E também Bete Carvalho, Jair Rodrigues cantam uma música e tem um verso que diz assim: tristeza, por favor, vá embora. Minha alma é que chora. Está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Então, nesse caso, mostra, evidentemente, nesta última música, ou esses versos, falam de algo profundamente triste. Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora. Já é demais o meu penar. Evidentemente, o verso decanta uma tristeza profunda, naturalmente, aninhada no coração do poeta. Mas já tem um outro verso de um compositor desconhecido que diz assim: logo vi que não se deve viver triste. Se há maldade, o bem é que persiste. Vou levar a minha vida sempre a sorrir. E o mundo inteiro então será feliz. Vou repetir porque eu gosto mais deste. Logo vi que não se deve viver triste. Se há maldade, o bem é que persiste. Vou levar a minha vida inteira a sorrir e o mundo inteiro então será feliz. Posto isso, eu diria para vocês, nas minhas reflexões antes de estar aqui, que nós poderíamos caracterizar 4 tipos de tristeza. Há
tristeza passageira, a tristeza vaga, a tristeza episódica e a tristeza profunda ou patológica. Então, eu queria primeiro fazer uma reflexão com vocês sobre esses 4 tipos de tristeza. A tristeza passageira, ela é muito conhecida e quase todos nós a temos. E não existe criatura na Terra que não tenha alguns episódios de tristeza passageira. Porque ela dura minutos, horas, 2 dias e passa. E são vários os fatores que podem fazê-la externalizar. Quisera que todas as pessoas tivessem no mundo só a tristeza passageira, porque a própria criatura, ela encontra os elementos de cura. Já a tristeza vaga, esse nome nós extraímos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e numa página denominada Melancolia, o espírito François de Geneve, e onde ele menciona: sabeis que uma vaga tristeza se apossa por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Sabeis que por vezes uma tristeza vaga se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. François de Geneve, ele explica por quê. Essa tristeza vaga que se aninha nos nossos corações é porque nós ficamos à procura de 2 coisas que nós consideramos fundamentais na trilha da vida: a felicidade e a liberdade. Mas como o Espírito disse, nós estamos agriolhados na matéria, no corpo, e em decorrência das lutas que são costumeiras e habituais no mundo. As criaturas não conseguem usufruir da felicidade aqui no mundo. E tampouco da liberdade tão sonhada. E essa tristeza inexplicável, porque não se encontra a felicidade e a liberdade, o que ocorre então? A criatura, ela, vencida por esse sentimento, em verdade desejaria abandonar o palco das lutas aqui na Terra, por não encontrar a liberdade sonhada e tão pouca felicidade que verdadeiramente acalenta os corações. O próprio Ló, de alguma forma, ele retrata sobre isso, quando ele menciona por que o Senhor da vida, porque Deus, Senhor, dá vida aos miseráveis de ânimo, que cavam em busca da morte como se fosse um tesouro que pudesse encontrar. Em verdade, ele fala dele próprio em momento que ele foi fustigado pelo sentimento de tristeza profunda, e ele se referindo aos miseráveis de ânimo na vida. Uma criatura na condição de miserabilidade, de ânimo, desnutrida, naturalmente, de motivações e de esperanças na vida, o que essa criatura deseja? A morte. Ele cava para liberar-se dos sentimentos dos sofrimentos atrozes, e o nosso Ló fala que essas pessoas, e contrariando a elas, Deus as provém de vida e elas prosseguem no palco das lutas aqui no mundo. Então,
todas as criaturas, de alguma forma, subconscientemente, elas se lembram do mundo espiritual, do mundo espírita. E a Terra, muitas das vezes, para aqueles que não conseguem se adaptar e saber suportar as provas, às vezes acérrimas, as privações dolorosas, eles desejariam retornar à pátria do espírito ou dos espíritos, e para eles a tristeza atinge patamares muito profundas e que desaguam em estados de imensa melancolia. E aí nós temos um ponto de extrema vulnerabilidade das criaturas humanas. Nós chamamos esse tipo vago de tristeza que acomete muitas criaturas aqui no mundo. O terceiro tipo seria o da tristeza episódica. O que seria tristeza episódica? O próprio nome já o diz. É episodicamente ou periodicamente ela atinge a criatura humana. Como? São criaturas que têm questões que não foram resolvidas ao longo das experiências. Criaturas que guardam mágoas delas próprias, que guardam profundos ressentimentos, mágoas também de outrem. São criaturas que experimentaram experiências dolorosas e elas deixaram cicatrizes e marcas e estão aninhadas na sua consciência profunda. E de quando em quando, porque essas questões não foram devidamente resolvidas, não tiveram equações bem resolvidas também, o que ocorre então? Nós falamos episodicamente, isso significa dizer que de períodos em períodos variáveis, como a questão não está resolvida, debordam da subconsciência ou do inconsciente aquelas situações que foram causadoras de sofrimento, que significaram tristezas, e retornam em momentos em função de circunstâncias, de lugares, e a criatura ressente novamente aquele estado de tristeza, e nós chamamos de tristezas episódicas. As pessoas têm dificuldade de trabalhar naquilo que lhes torturou, naquilo que lhes deixou substratos indesejáveis de experiências vividas no ontem. E nós iríamos como que antecipando para mostrar que nós temos elementos de cura para nós próprios, mas não é tão simples assim, dizendo que o passado passou. Mas às vezes o passado passou, mas como nós somos seres na caminhada evolutiva, nós podemos perfeitamente guardar ainda substrato dessas experiências, desses sofrimentos, que em determinada época nos colocou em prostração, em estados de profunda tristeza, de frustração, de desânimo, de languidez e de perturbação. Nós chamamos esse tipo de tristeza, então, as tristezas episódicas. E o que seria uma tristeza patológica? Ou tristeza profunda? Essas são graves. Nós situamos ela nos momentos atuais, no presente. E muitos de nós pode estar sofrendo, ou pode vir a sofrer, ou já tivemos momentos onde nós experimentamos esse quadro de tristezas patológicas. São tristezas profundas, que significam o adoecimento do nosso ser.
E tem caminhos terapêuticos para isso? Tem. Os caminhos terapêuticos para essas tristezas patológicas, profundas, e que elas podem vir com denominações muito importantes no campo das doenças de natureza psíquica, como, por exemplo, a depressão unipolar, o transtorno afetivo unipolar, o transtorno afetivo bipolar e outros tipos de transtornos que afetam a criatura, mas que são tristezas de natureza patológica, são patologias que muitas das vezes a criatura vai requerer o auxílio de profissionais da saúde, mas também o auxílio do esforço pessoal e de instituições como as casas espíritas, que possuem caminhos terapêuticos deveras importantes. Falando, então, sobre esses tipos, eu queria avançar com vocês agora para que nós conhecemos o que é causador de tristeza, para nós sabermos mensurar sobre tudo aquilo que pode provocar tristeza em nós. E, ao mesmo tempo, nós também vamos falar dos efeitos. Toda causa, ela produz efeitos. E nem sempre nós conseguimos remontar as causas e tampouco compreender os efeitos. E eu queria fazer umas reflexões com os amigos para a gente verificar sobre isso e nos analisarmos a nós próprios e entendermos essa questão do limite da tristeza, principalmente quando ela se torna patológica. Mas também ela pode estar dentro dos outros patamares que nós mencionamos. A episódica, a vaga e a tristeza que é temporária, que é passageira. Vamos mencionar alguns pontos, então. O primeiro deles que eu queria comentar com vocês seria sobre a perda da juventude. Quando nós falamos em perda da juventude, é porque, a princípio, nós temos corpos esbeltos, nós temos uma beleza estética, nós apresentamos cenários sob o ponto de vista do nosso ser, que nos agrada os outros, normalmente quando nós estamos nos estágios primeiros da existência aqui no mundo. Na primeira, segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, em estados de maturidade e assim por diante. Mas chega um ponto em que as pessoas se apercebem que perdem esse brilho, o encantamento da juventude, da jovialidade, da atratividade, da energia que é imanente na nossa natureza durante largo período da nossa existência. E tem pessoas, quando se dão conta que isso aos poucos se esvai, que o corpo não corresponde mais àquilo que nos deleitava e proporcionava em nós a segurança, o prazer, a autoconfiança. Tem criaturas que paulatinamente se deixam visitar pelos sentimentos da tristeza. E o que ocorre com elas, então? Muitas ficam amarguradas e tem outras criaturas que perdem o elan. Vão perdendo o prazer de viver. E sem dizer daqueles que passam a descrer. Porque se sentem menos. Exatamente porque o corpo, sobre variados aspectos, não corresponde àquilo que ela comumente idealizava e que imaginava ter uma sequência e tão cedo
não ser visitada pelas perdas da juventude e, naturalmente, começar a penetrar no espectro da idade senil, da velhice, assim por diante. E as pessoas ficam frustradas, muitas sem norte. É uma tristeza quase que indefinível. E quantos não se preparam para essa mudança? Porque o nosso corpo ele tem muita prestatividade, ele desenvolve funções muito importantes em todos os tempos aos quais nós estamos aqui no mundo. Mas tem criaturas que perdem a juventude, o fulgor, a beleza, a energia, muitas das vezes pelo destempero, pela intemperança, pelos abusos, e não dando o devido valor a essa máquina importante que serve ao nosso espírito para os diversos labores de uma existência aqui no mundo. Como é que nós compreenderíamos essa tristeza? Como é que nós estabelecemos um limite para entender que a nossa juventude, sob o ponto de vista corporal, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista da nossa organicidade, ela passa, mas que valores outros que nós cultivamos para que isso não cause sofrimento na forma de tristeza e a gente nem sequer vê esse limite porque prosseguimos com alegria na vida. Outra causa, carência afetiva. Quase todos nós somos carentes. Mas não tem importância que nós sejamos carentes. Por exemplo, nesta época de pandemia, nós estamos saudosos dos abraços, dos toques de mão, dos aconchegos, da ternura que se expressa quando, corpo com corpo, nas pessoas que nós nos afeiçoamos, se toca. Nas conversas, nos diálogos mais longos, nos entretenimentos, onde nós fazemos permutas de natureza energética com as pessoas. Mas nós somos carentes, nós queremos mais. Nós temos essa necessidade de receber do outro afeto e, consequentemente, nós devemos dar para o outro o afeto. Mas, às vezes, nós estamos ficando carentes e as pessoas que ficam mais carentes é aquelas que estão situadas no vazio, no desprazer da vida, na ausência de experiências, de atividades, de conexão que nós podemos estabelecer com o outro, com os diversos meios sociais que a vida nos posiciona, conexão com Deus, e tem pessoas que ficam em estados mais ou menos potencializados de carência afetiva. Vamos exemplificar para nos fazermos mais entendidos. Imaginem vocês, por exemplo, as pessoas que estão hospitalizadas. Elas estão muito carentes. A grande maioria, ao mesmo tempo que clama para retornar ao estado de saúde, elas sentem uma tristeza que não sabem definir, exatamente pela carência afetiva, ausência dos entes queridos, ou, naquele momento, ela sente como é importante valorizar as pessoas que fazem parte do núcleo familiar. Imagine as pessoas que estão presas nas cadeias, nos presídios. Quanta carência afetiva. As criaturas que estão nos asilos, nos manicômios, quanta carência afetiva. E a tristeza nessas pessoas estabeleceu todos os limites que nós podemos pensar, porque elas estão carentes, extremamente infelizes, como
aquele ponto do tipo vago, cerceadas na sua liberdade, de ir, de vir, de estar com as pessoas, de dialogar com os entes queridos e assim sucessivamente. Nós falamos da carência afetiva. Um outro ponto importante é a perda do emprego. Nós podemos colocar ao mesmo tempo da perda do emprego a perda de status econômicos. Muitas pessoas nessa época de pandemia perderam seus empregos. A fonte de sustentação. Mas independente da pandemia, isso pode ser cíclico na vida de muitas pessoas que perdem a sua fonte de autossustentabilidade. Tem criaturas que, no deambular da vida, perdem o status econômico, o status social. E pessoas, diante desse tipo de perdas, o que ocorre com elas? Elas são visitadas naturalmente pelo sentimento da tristeza. Porque a vida não está... Agora sim. Desculpem, a internet caiu. É isso que nós deduzimos. Eu estava até te ligando aqui. Tá bom. Pois é, mas retomemos a nossa fala. Então, esse tipo de perda não é difícil não é tão simples de ser trabalhado. Mas eu quero comentar com vocês agora sobre a perda da saúde. O que seria a perda da saúde? São as criaturas que, no transcorrer da sua existência, elas têm vários acometimentos sob o ponto de vista da sua organização física. Doenças mais ou menos graves, de etiologias mais ou menos complicadas. E, via de regra, as criaturas, elas não têm expectativa de que isso possa acontecer. São raras as pessoas que sabem lidar quando vem um adoecimento. Por exemplo, nesse momento de pandemia, são raras as criaturas que não tiveram, no seio da própria família ou de amigos muito próximos, criaturas que sofreram o desencarne e a morte. E quantos que retomaram a vida, mas estão convivendo com sequelas? E as criaturas, elas ficam visitadas pelo sentimento do medo. E só aqueles que têm uma elevada compreensão da vida que saberiam compreender que quando nós somos visitados pela fatídica doença, nós teremos que saber entender o que se passa, porque o que as pessoas fazem quando são visitadas pela doença? As primeiras características são da não aceitação. Outras se revoltam. E raras compreendem e podem penetrar no patamar da aceitação. E, ao mesmo tempo, estarem investidas de uma coragem e de uma resignação. De resignação no sentido de entender a expressão da justiça, da misericórdia e da bondade de Deus. Mas, de outro lado, de encontrarem fortaleza para superarem a si próprias e vencerem aquilo que está posto como prova, ou às vezes como expiação ao longo da sua vida. Então, é muito raro uma criatura que esteja sobre o guante de doenças mais ou menos graves, que não sintam tristezas mais ou menos profundas. Mas o que acontece, então, que nós deveríamos nesses instantes? Se a tristeza se instala porque existe um fator causal que é uma doença que nós decididamente não esperávamos. É fundamental que a criatura ela se reconforte para energizar-se e, por meio da prece, do aconchego dos amigos, da ternura daqueles que
são as criaturas do seu mundo afetivo, do auxílio, no nosso caso específico das casas espíritas, que podem trazer para nós muitos caminhos de natureza terapêutica para a gente conviver e encontrar caminhos de superação, para a tristeza afastar-se. Porque quando a tristeza demora, nós estamos sofrendo um episódio de um adoecimento mais ou menos grave, e ela demora em nós, o adoecimento que de natureza orgânica, ele pode ter um agravamento de natureza psíquica, exatamente porque o nosso emocional não encontra uma homeostase, isto é, um equilíbrio, para que nós possamos romper com aquelas dificuldades, encontrando em nós e no apoio dos outros a força necessária para nós vencermos aquele momento que causa-nos uma profunda tristeza. Mas não é simples, porque nós podemos falar sobre isso, mas absolutamente não é simples. Agora, e a velhice? Todas as pessoas envelhecem. Não há quem no mundo não envelheça. A não ser aqueles que vão falecer, desencarnar em eternidade. E as pessoas nem sempre se preparam para o envelhecimento. E nós poderíamos comparar o envelhecimento com as criaturas que são visitadas por doenças graves, não curáveis, e que falas ficarem mais detidas numa espécie de prisão, dentro do lar, muitas das vezes incapacitadas para terem vidas absolutamente ativas. O que nós observamos em muitos casos de pessoas que envelhecem e não se prepararam para esse mistério? Muitas é porque tiveram uma vida perturbada, que não conseguiram amelhar valores que são reconfortantes sob o ponto de vista da sua natureza emocional, da sua natureza moral. Tem criaturas que, durante a existência, trabalham para acumular bens. E quando são atingidas pela velhice, percebem com quanto os valores dos bens amoedados, dos valores acumulados, com quanto sejam muito importantes, eles não são propiciadores da felicidade e da liberdade que foi dita aqui pelo espírito da página de melancolia. E o que é que acontece com muitas pessoas quando penetram na velhice? Elas são visitadas por dois sentimentos, que são ocasionadores da tristeza. Um é do isolamento e o outro do silêncio. Agora, nós não estamos falando aqui do isolamento que muitas das vezes todos nós queremos. Tem momentos que nós queremos estar a sós. Tem instantes que para nós é importante estarmos conosco mesmos, onde nós refletimos sobre muitas coisas das nossas vidas, ou quando nós queremos um momento de ócio para harmonizar a nossa própria existência. Esse isolamento, ele não tem nenhum problema. Por exemplo, Saulo de Tarso, você se lembra de Saulo de Tarso, o doutor da lei, que teve aquele encontro memorável com Jesus na estrada de Damasco, e depois ele foi estar com Ananias, e Ananias aconselhou que se ele quisesse realmente estar realizando a obra de Jesus, e ele regenerasse como criatura, que ele deveria passar uns tempos de isolamento. E nós sabemos que ele ficou cerca de 3 anos no deserto de Dan, junto com Áquila e Prisca, e naquele isolamento ele pôde fazer uma asepsia do seu ser, é trabalhar sobre o seu projeto de existência a fim de seguir o Mestre Jesus. Esse tipo de isolamento não tem
importantes. Nós estamos falando do isolamento, onde as pessoas que fogem decididamente do convívio com a família, com os outros, e a vida passa a não ter nenhum sentido mais para elas. O silêncio. Também não tem nenhum problema que nós fiquemos em silêncio. Às vezes é importante nós estarmos em silêncio. Sentamos numa relva verde, num parque, num banco, no nosso quarto, num jardim, e nós ficamos em silêncio, queremos ficar absolutamente aquietados, onde, de alguma forma, nós estamos falando com o nosso próprio interior. Esse tipo de silêncio não é tristeza. É um silêncio reflexivo. Pode até ser que, durante aquele silêncio, nós sejamos visitados por experiências, porque estamos falando com a nossa própria intimidade, que podem trazer excrescências de tristezas, mas nós mesmos saberemos trabalhar naquele silêncio, porque ele é de natureza reflexiva. Esse tipo de tristeza, com essa modalidade de silêncio, não faz mal algum. Mas o silêncio é demorado, onde a criatura perde o gosto pela vida, ela fica lânguida, desanimada, ela fica despotencializada, inerte. Isto provoca tristeza, e tristezas que podem ter um alongamento e ser muito prejudiciais à estrutura da vida. E por aí vocês vão percebendo, queridos irmãos, que existem muitos tipos de tristeza. Por exemplo, perda de entes queridos. Todos nós ficamos tristes quando perdemos um ente amado. Às vezes até quando perdemos um amigo, que não necessariamente faz parte do nosso núcleo da consanguinidade. É uma tristeza que pode demorar horas, dias, mas são tristezas passageiras. Normalmente, quando nós sabemos que, em verdade, só existe a morte do corpo, porque a criatura verdadeiramente se liberta e retorna para as blandícias do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm um período de luto e depois elas ficam alongados tempos em muitos sofrimentos, sem dizer daquelas que ficam postando nas redes sociais e deixando entronizar nelas sentimentos profundos de amargura, como se fossem perdas absolutamente irreparáveis. E as pessoas não se dão conta, na maioria das vezes, notadamente quando elas creem em Deus, que o nosso sentimento é muito mais egoísta, porque nós queríamos a permanência dessa criatura junto de nós. Mas quando uma criatura retorna para o mundo espiritual, dentro da concepção espírita, é porque ela cumpriu o seu estágio existencial e liberta do corpo que lhe serviu de uma maneira importante, vai para as regiões do mundo invisível, o mundo espiritual, para prosseguir a sua jornada, tal qual nós seguiremos a nossa jornada. A tristeza vem, ela naturalmente passa, mas evidentemente que nós haveremos de aprender a lidar com esse tipo de tristeza. Eu vou contar para vocês um caso, porque tem muitos casos que a gente poderia trazer a questão da tristeza, para entender os seus limites. Quando é que a gente consegue trabalhar para que ela não nos leve à exaustão, não provoque em nós desânimos, medos, quadros fóbicos e momentos angustiantes? O que eu vou contar para vocês não é uma história relatada no meio espírita. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, aconteceu um fato muito interessante.
existia o Império Turco-Otomano, que estava naturalmente envolvido naquela primeira guerra mundial, a Grande Guerra. O que eu vou relatar para vocês, para ser bastante resumido, parte do exército turco deslocou-se para a Armênia, que se associara a inimigos para esse grande evento da Primeira Guerra Mundial. E um contingente desse deserto avançou sobre determinada aldeia. E nós vamos mais explicitamente falar de um dos lares atingidos por uma das corporações do exército turco-otomano. Penetraram numa casa, eram marido e mulher, duas jovens donzelas lindas, uma de 14 e outra de 16 anos, e o comandante daquela operação, de uma forma odienta, tirou a vida, matou aos genitores das duas jovens e, para uma delas, a que tinha 16 anos, ele liberou para que a soldadesca pudesse usufruir, sob o ponto de vista dos prazeres da sexualidade. E a outra, o comandante daquele destacamento, disse que ela era intocável, que ela passaria a pertencer a ele. Levou-a consigo para a Turquia. E ele, naturalmente, guardou dois objetivos com relação àquela donzela de 14 anos. A donzela que tinha perdido o pai e a mãe e vira brutalmente eles serem assassinados. E ver a irmã expostas de uma forma abusada, cruel, pelos soldados daquela corporação. Ele usufruiria, sob o ponto de vista dos prazeres mundanos da sexualidade, levando-a para o seu lar, e, ao mesmo tempo, ela seria uma serviçal da sua casa, porque ele não constituía família. Vocês imaginam o sentimento profundo de tristeza daquela jovem de 14 anos? O que se passou na mente dela? Aquela criatura atroz, odienta, responsável pela morte das criaturas que ela tanto amava, colocou-a na condição de uma escrava sexual e também de uma escrava para cuidar das coisas do lar. É provável que tenha passado na mente dela o desejo de se matar. Quiçá até de matar o chefe daquela corporação. Mas o que nós sabemos dos registros históricos, que ela suportou. Mas ela procurou dentro de si recursos em decorrência do aprendizado que tivera com a mãe de nunca odiar em circunstância alguma. Porque a mãe era cristã. Até que, 2 anos depois, em verdade, já no final da guerra, ela conseguiu, junto com uma amiga que conhecera e que também fora submetida a algo semelhante, elas estabelecerem um plano de fuga e retornarem para a Armênia. E aquela jovem donzela, sem parente algum, ela disse assim: eu vou retomar a minha vida. Estudou, sobreviveu, depois ela desejou formar-se
com uma enfermeira, e o país que fora praticamente destruído, porque cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram na Primeira Guerra, ela, para prosseguir os seus estudos e estudar a enfermagem, ela deslocou-se para a Turquia, e lá, numa universidade, ela fez o curso de enfermagem, e logo depois, em decorrência dos seus esforços, a jovem donzela conseguiu trabalho num hospital da capital da Turquia. Depois de uns anos, ela que passou a ocupar funções importantes dentro do hospital, ela fora chamada pelo diretor dizendo assim para ela: não te afastarás da tua função, mas quero colocar sob os teus cuidados uma pessoa que nós prezamos muito e que sofre de doenças complicadas, e certamente ele não tem tanto tempo de existência. Ela aceitou a tarefa para cuidar daquele senhor idoso e também como enfermeira-chefe daquele importante hospital da capital da Turquia. Conta-se que, num período de aproximadamente 6 meses, ela cuidou daquele senhor. E passado esse tempo, e ele recuperado, ela é chamada à presença do diretor do hospital. Junto com ele estava o senhor e disse: ele hoje ganhará alta e estarás livre da tua missão. E ele quer agradecer a ti pelos seus préstimos, pelos seus serviços. Ela disse: não há nada aqui a agradecer. Eu fiz tudo isso com muito amor. O senhor se dirige para a enfermeira e lhe faz uma indagação. Escuta, eu tenho uma sensação que eu reconheço a tua voz. Pode ser? Ela disse: pode ser. Você é da Armênia? Sim, eu sou da Armênia. Mas você é quem? Ela disse: sou eu mesmo. Mas você era para me odiar. Você teve a oportunidade de tirar a minha vida, de fazer maus tratos comigo. E tratou a mim como se fosse o seu pai. Sim, mas eu não compreendo. O senhor pode não compreender, mas eu não dou guarida para o sentimento do ódio no meu coração. A minha mãe ensinou a mim que nós devemos amar a todos os nossos irmãos. Vocês perceberam, queridos irmãos? Porque nós é que estabelecemos o limite da nossa tristeza. São muitos os acontecimentos da existência que podem ser causadores de tristeza em nós. Nós mencionamos alguns para vocês. Perda da juventude, perda de entes queridos, perda de emprego, perda de status econômico, carência afetiva, velhice. Tem tantos outros acontecimentos que podem suceder ao longo da nossa existência que nos causam tristeza. Quando nós deixamos que esses acontecimentos eles reverberem dentro do nosso ser, como
efeito. Aí nós nos isolamos, nós ficamos silenciosos, nós experimentamos estados fóbicos, nós ficamos descrentes, cambaledos. Isso pode ser uma escolha. E nesse caso, qual que é o limite da nossa tristeza? Nós estabelecemos um limite muito tênue e a tristeza faz moradinha em nós. Mas quando esses fatores causais, decorrentes das lutas do nosso cotidiano, que interferem no nosso existir, porque são provas. Todos nós podemos estar cometidos por várias situações perturbadoras, angustiantes, de difíceis de resolução. Mas nós podemos ter outros tipos de reações, como confiança em Deus, confiança em nós, compreensão do significado da vida, tolerância para com os outros, perdão das ofensas, uma força interior imensa de tal monta que nós não nos deixamos avassalar pelas amarguras e pelas intempéries do caminho e da existência. Nós é que fazemos a nossa escolha. Nós é que estabelecemos o limite. Qual tipo de tristeza que pode vigorar na nossa existência? Será uma tristeza vaga? Será uma tristeza patológica? Será uma tristeza episódica? Ou será uma tristeza temporária? É um limite que nós vamos interpor. Cabe a nós. E como eu estou falando para vocês sobre isso, uma reflexão que eu ponho muito carinhosamente, eu falo primeiramente para mim. Para a gente investir mais nas tristezas que sobrevêm e que podem atingir o nosso mundo, que sejam tristezas de natureza temporária. Se formos fustigados demasiadamente, nós nos recolhemos e conversamos com Deus, com as pessoas que nós amamos, e vamos dar boa ocupação no nosso tempo. Vamos sonhar. Vamos agir de acordo com a consciência que liberta, para a gente usufruir aqui no mundo de ideais de libertação e, naturalmente, de muita paz. Jesus conosco.